Olá, queridos e queridas alunas, estamos aqui mais uma vez para estar dando um retorno na atividade que foram mandadas para casa, nas atividades. Veja que nós estamos agora estudando MOVE, Movimento Uniforme Variado, que é um conteúdo estudado dentro da cinemática escalar. Mas, especificamente, nós estamos estudando aceleração média. Então, o que nós estávamos estudando antes era MU, ou MUR, Movimento Retilíneo Uniforme, ou seja, não tinha aceleração. A diferença do anterior para esse que agora tem aceleração, no caso é MOVE. Eu tentei fragmentar ou separar conteúdos, trechos, explicações menores para as pessoas poderem entender mais. Agora, nessa aula aqui, nós vamos falar somente de aceleração média, bem simplesinha. Depois vamos estudar a função horária da velocidade e assim por diante, passo a passo para haver um melhor entendimento. Então vamos lá. A primeira pergunta, ela está dizendo o seguinte: um ponto material executa um movimento acelerado de modo que sua velocidade passa a ser de 30 metros por segundo após partir do repouso em um intervalo de tempo de 5 segundos, com a aceleração média desenvolvida por ele. Veja bem, para a gente responder a aceleração média mais simples, se dá através dessa fórmula, que a aceleração média é igual a ΔV sobre ΔT. AM quer dizer aceleração média, ΔV quer dizer a variação da velocidade e ΔT a variação do tempo. No problema foi dito que o ΔV, que é a variação da velocidade, é de 30 metros por segundo. O ΔT, que é a variação do tempo, é de 3 segundos. E nessa questão está pedindo o valor da aceleração média. Então, só pegar esses dados aqui, que são as mesmas letras que estão na fórmula, e substituir os valores. Peguei os dados e coloquei aqui, é só substituir os valores. Por exemplo, AM, que a aceleração média tem valor ou não tem valor. Eu vou repetir isso aqui. ΔV, que a variação tem valor, tem. Quem é? 30. Vou copiar o 30. E ΔT, que é o tempo, é 5. Vou substituir o 5. A aceleração média é igual. 30 dividido por 5 dá 6 segundos. Então, essa é a aceleração média. Olha, a atividade que eu mandei para casa, a gente já está trabalhando com função horária em função da velocidade. Essa aqui, por exemplo, eu poderia responder por ela também, desse mesmo formato, que a fórmula é assim, ó, V é igual a V0 mais A vezes T. V é a velocidade, V0 é a velocidade inicial, A é a aceleração e T é o tempo. Nesse problema que eu li há pouco, fala que que ele partiu do repouso. Se ele partiu do repouso, ele estava parado. A velocidade inicial, representada por V0, é 0. A velocidade, a variação da velocidade é 30. A aceleração que eu quero descobrir, ó, a interrogação aqui, e o tempo foi dado é 5. Tem uma equaçãozinha, como é que eu respondo? Letra para um lado e um para outro. Como o A está no segundo membro, eu vou deixar esse A lá no segundo membro. O 30 eu vou copiar como está. O A vou deixar lá do outro lado. Veja que esse A está multiplicando por 5. Se no segundo membro ele está multiplicando, ele passa para o primeiro membro com operação inversa, que no caso é divisão. 30 dividido por 5 dá 6 segundos, que no caso é a aceleração média. Olha, eu vou fazer uma correção aqui que eu errei um detalhe aqui. Errei um detalhe aqui, nessa de cima mesmo. O tempo que é dado em segundo, a aceleração média, ela é dada em metros por segundo ao quadrado. Nesse caso, por que é metro por segundo ao quadrado? Porque as grandezas estão em metro e em segundo. Dessa mesma forma aqui. Então vai ser 6 metros por segundo ao quadrado.
Essa é a aceleração média desse veículo. Veja que não houve necessidade de fazer transformação, porque aqui as grandezas estão iguais. Aqui o quadrado, nas videoaulas que foram dadas, já explica por que a aceleração média dada em quadrado. Então, toda vez que eu estiver pedindo aceleração média, a resposta vai ser km por hora ao quadrado, metro por segundo ao quadrado, então vai ser sempre ao quadrado. Nas aulas vindouras, se vocês não entenderam, ou não entender a partir dessa aula aqui e das demais, eu posso estar explicando por que é ao quadrado. Vamos lá para a segunda questão. A segunda questão está dizendo o seguinte: ao caçar um guepardo, partindo do repouso, atingiu uma velocidade de 72 km por hora em 2 segundos. Qual a aceleração média nesse intervalo de tempo? Então veja que eu já peguei os dados do problema e coloquei aqui. O problema está dizendo que a variação da velocidade do guepardo é de 72 km por hora e num tempo de 2 segundos ele conseguiu pegar a sua presa. Quer saber a aceleração média dele? Veja que aqui a grandeza de cima está em 72 km por hora e a de baixo está em segundo. Então tem que transformar para metro por segundo para aqui ficar em segundo. O que eu fiz? Se eu estou em km por hora para ir para metro por segundo, eu divido por 3,6. Fiz essa divisão, deu 20 metros por segundo. Agora sim, está tudo na mesma grandeza, na mesma unidade. Todos os dois estão em segundo. Observe que essa questão também está pedindo aceleração média. Então, vou fazer a fórmula novamente. A aceleração média é igual ΔV sobre ΔT. A aceleração média é o que está pedindo. Eu vou copiar a aceleração média. O ΔV, que é a variação da velocidade, é 20 e ΔT é 2. A aceleração média é igual 20 dividido por 2 dá 10 metros por segundo ao quadrado. Por que metro por segundo ao quadrado? Aqui está em metro. E aí segundo, como é 2 segundos, ele virou ao quadrado. Então essa é a aceleração média do guepardo para pegar a presa. Vamos para a terceira questão. A terceira questão está dizendo o seguinte: qual é a aceleração de um automóvel que parte do repouso e atinge a velocidade de 80 km por hora em 10 segundos? Veja que eu tirei os dados do problema e coloquei aqui. A variação da velocidade lá é de 80 km por hora. Isso, o tempo decorrido no intervalo de tempo de 10 segundos. Está pedindo aceleração média novamente. Observa que aqui está em hora e aqui está em segundo, não pode estar. Eu vou transformar km por hora em metro por segundo. Para isso eu tenho que dividir por 3,6. Dividir 80 por 3,6 deu aproximadamente 22,2222 infinitamente. Todas essas três questões dá para responder igual eu expliquei aquela outra lá, da fórmula maiorzinho um pouquinho. Mas a gente só passa por ela quando não puder passar por essa fórmula mais simples aqui, que é o que? A aceleração média é igual a ΔV sobre ΔT. Quando não dá para passar por essa aqui, a gente passa por aquela outra. Observe que nessa questão, nesse exemplo aqui que eu passei, nesses casos que eu passei, nessas 4 questões, eu só estou trabalhando com aceleração média. E porque eu estou indo bem detalhado, pegando aos poucos, aceleração média, depois o outro, depois o outro, depois o outro, não pegar todo mundo junto para não fazer confusão na cabeça de vocês, porque a gente entende que esse momento de pandemia, ou melhor, o estudo à distância nunca é igual ao presencial. Por esse motivo eu estou fazendo dessa forma. Fica até meio maçante, meio enjoado para quem entende muito, mas a gente não pode esquecer os que têm dificuldade. A fórmula é essa. Observa que a aceleração média é o que está pedindo. O ΔV é a variação da velocidade, que no caso aqui é 22, colocar 3 números depois da vírgula, dividido por 10, que a aceleração é 10. Ou melhor, o tempo é 10. Para dividir por 10, por 100, por 1 milhão, a gente observa quantos zeros tem. Se for 2 zeros, a vírgula desloca 2 casas para a esquerda. Se for 3 zeros, a vírgula desloca 3 casas para a esquerda. Como aqui é 10 e tem um zero só, a vírgula desloca 1 casa para a esquerda. Então ela está aqui, ela anda para cá.
Ou seja, eu estou dividindo esse número por esse, vai dar isso aí. Isso aí é um macete que a gente usa para não precisar fazer aquela divisão longa. Então, dividindo por esses números aí, a gente desloca a vírgula para a esquerda, de acordo com a quantidade de zero. Então, essa é a aceleração do móvel. Vamos para a última questão, ela é mais interpretativa, nós não vamos fazer cálculo. Essa última questão está falando o quê? Essa última questão diz o seguinte: um móvel que se afasta de um referencial, mas tem sua velocidade reduzida a cada segundo de maneira constante, executa um movimento do tipo, letra A, regressivo e retardado. Nós nem estamos estudando regressivo. Progressivo e retardado, essas duas palavras nós estamos estudando. Progressivo e acelerado estamos estudando. Uniforme e retilíneo nós não estamos estudando isso. Retrógrado e acelerado estamos estudando. Então, de imediato, já podemos eliminar a letra D e a letra A. Fica as três letras B, C e E para a gente analisar. Veja, pessoal, essa pergunta, como eu disse antes, ela é bem interpretativa. E também gostaria de fazer esse esquemazinho que está aqui no quadro, esse esquema, para estar tentando tirar dúvidas que teve aluno que no meu PV perguntou, que estava com dúvidas sobre o movimento acelerado e o movimento retardado. Então, isso aqui que está no quadro é um resumozinho que eu fiz para a gente entender melhor. Veja que nas aulas passadas, quando era só o MU, movimento uniforme, movimento retilíneo uniforme, nós já trabalhávamos com movimento progressivo e movimento retrógrado. Então, eles são independentes de acelerado e retardado. Já o movimento acelerado e o movimento retardado depende do assunto anterior, que para ser acelerado ou retardado, tem que depender se ele é progressivo ou ele é retrógrado, para a gente analisar se ele é acelerado ou retardado. Veja que nós estudamos que o movimento, quando ele vai da direita para a esquerda, sendo a velocidade positiva, ele era um movimento progressivo. Quando ele vinha da direita para a esquerda, ele era um movimento retrógrado. Quando ele ia nesse sentido, a velocidade era positiva. Quando ele vinha nesse sentido, a velocidade era negativa. Assim era movimento progressivo e assim era movimento retrógrado. Movimento progressivo também podemos definir assim: se estamos afastando da origem, a origem é zero, digamos que zero está aqui, 1, 2, 3, assim por diante. Se estamos afastando da origem, é um movimento progressivo. Se estamos aproximando da origem, ele é um movimento retrógrado. Entendeu? Então, recapitulando, movimento progressivo, nesse sentido, afastando da origem, se distanciando da origem. Movimento retrógrado, esse movimento, velocidade negativa, aproximando da origem. Então, esses dois são os dois movimentos que nós estudamos na unidade ou nas aulas passadas. Agora, nós estamos estudando o movimento, se ele é progressivo, se ele é acelerado ou retardado. Mas, para isso, vamos ver aqui, analisar. Olha, quando é que um movimento é progressivo e acelerado? Se ele é progressivo, ele vai afastando da origem, né? O próprio nome já diz, é progressivo, aí está observando que aqui a velocidade é positiva, ele está afastando da origem, está nesse sentido aqui, ele está afastando da origem. E ele é acelerado porque ele está no mesmo sentido do movimento progressivo. Então, quando é que o movimento é progressivo e acelerado? Quando a velocidade for maior que zero, for positiva, e a aceleração também for positiva. Ou podemos pensar assim: se os dois tiverem o mesmo sinal, os dois forem positivos, é um movimento progressivo, ou melhor, se os dois forem positivos, é um movimento progressivo e acelerado. Nesse caso aqui, os dois são positivos, a aceleração é positiva e a velocidade é positiva e a aceleração é positiva. Então, se os dois são positivos, é um movimento progressivo e acelerado. Observa que não está tendo freagem, ele está aumentando mais a sua velocidade quando é um movimento progressivo e acelerado. Depois,
vem o movimento retrógrado e retardado. Então, retrógrado, a gente já sabe que ele vem nesse sentido. Olha, o móvel aqui vem nesse sentido. Se ele vem nesse sentido, a velocidade é negativa. E falou que ele é retardado. Retardado é o contrário de acelerado, é retardar, é diminuir. Quem retarda, tarda, diminui, está com aceleração menor, está diminuindo a sua aceleração. Então, o movimento que diminui a aceleração é um movimento retardado. Podemos imaginar o seguinte: o móvel vem nesse sentido aqui, está indicado aqui, com a velocidade negativa, porque é um movimento retrógrado, e ele é retardado, é freado, por quê? Porque a aceleração está sendo positiva. Está ao contrário, a aceleração está indo nesse sentido e a velocidade está indo nesse sentido. Podemos dizer o seguinte, que o móvel vinha no sentido retrógrado e existia o atrito que estava fazendo com que ele retardasse. Então, esse atrito seria a aceleração positiva que está contrária a ele. Movimento retrógrado e retardado tem sinais contrários. Então, quando um movimento é retrógrado e retardado, a velocidade é negativa e a aceleração é positiva. Vamos aqui para movimento progressivo e retardado. Progressivo nesse sentido. Veja que o móvel aqui está nesse sentido, no sentido positivo da trajetória, se afastando da origem. A velocidade é positiva quando isso acontece, tanto é que coloquei aqui. E está falando que é retardado. Se é retardado é porque há uma freagem. Se há uma freagem, é que a aceleração está sendo negativa nesse caso aqui. Observa que o móvel poderia estar, ou melhor, está indo nesse sentido aqui. E quando ele está indo nesse sentido, existe o atrito, o vento, outras coisas, o atrito com o vento, por exemplo, que vai fazer com que ele retarde, com que ele freie. Então, por isso que a aceleração foi negativa. Quando o móvel tem a velocidade positiva e a aceleração negativa, podemos dizer que é um movimento progressivo e retardado. Movimento retrógrado e acelerado. Veja que o móvel está aproximando da origem, está da direita para a esquerda, está com a velocidade negativa e ele é acelerado por quê? Porque coincidiu da aceleração, ou melhor, a aceleração aí é menor do que zero, a velocidade menor do que zero e a aceleração menor do que zero. Velocidade menor do que zero e aceleração menor do que zero. Então está apontando para os mesmos sentidos, não está tendo atrito que faça com que eles freiem. Olha, para ser acelerado, tem que ter sinais iguais. Veja, sinais iguais, movimento acelerado. Sinais iguais, movimento acelerado. Sinais diferentes, movimento retardado. Sinais diferentes, movimento retardado. Para entender melhor o seguinte, primeiro vocês analisam se o móvel vai no sentido progressivo ou retrógrado. Isso independe de acelerado, ou melhor, eles são independentes. Vai assim é progressivo, vem assim é retardado. Agora, para eu saber se ele é acelerado ou é retardado, eu olho os sinais. 2 sinais iguais, acelerado. 2 sinais iguais, acelerado. Sinais diferentes, retardado. Sinais diferentes, retardado. Então, o movimento acelerado tem sinais iguais. A velocidade é positiva e a aceleração é positiva. Um exemplo. Ou a aceleração é negativa e a velocidade é negativa. Então, pode ser menos, menos ou mais, mais. Quando isso acontece, é chamado de movimento acelerado. Quando é que é o movimento retardado? Quando os sinais são diferentes. A velocidade é positiva, a aceleração é negativa. Ou a aceleração é positiva e a velocidade é negativa. Então, esses 2 casos. Essa questão aqui que eu li, se a gente analisar, esse movimento aqui, que lá no problema fala que ele afasta da trajetória, ele afasta da origem, ele se afasta. Então, se ele afasta, ele é um movimento progressivo. E no mesmo problema fala que a aceleração é negativa. Então, os 2 sinais são diferentes. Por que eu vou falar que a letra B que é progressiva e retardada? Se afasta da origem é progressivo. Se tem sinais diferentes, é retardado. Então é a letra B, essa questão aqui.